confiar, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, cresce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com sinceridade, Lula lá, com toda certeza. Olá, meu nome é Jardel Silveira, sou estudante de História do Polo de Quixeramobim, UAB-US. E hoje nós vamos falar aqui um pouco do primeiro mandato, como foi as eleições, né? As eleições de 2002 que levou o PT ao chegar ao poder, né? Então, assim, para resumir, né? E para conseguir ganhar as eleições de 2002, o PT teve que se reciclar. Então ele teve que tirar todo aquele discurso das eleições passadas e passar um discurso mais idealizador, mais condizente com a nossa realidade. Então, para isso foi feito o quê? Né? O Lula precisava de um representante, né? do meio empresarial, né? Trabalhador empresário. Então ele tem a ideia, né, de chamar um empresário bem conceituado no país e no meio empresarial, que foi o José Alencar, para compor a chapa dele, né? E o convite foi aceito e conseguiram, né, aquela estabilidade entre o governo petista e o setor empresarial, que tinha uma certa dúvida em relação a como seria a administração petista. Então, quando termina o processo eleitoral, né, o PT sai vitorioso em janeiro de 2003, quando o Lula assume, se depara com um país, a gente pode usar esse linguajar bem popular, quebrado, falido, né? Alta taxa de desemprego, desvalorização da moeda, inflação, né, altos índices de inflação, gastos excessivos da máquina pública. Então, peraí, temos que ajeitar isso aqui. E como nós vamos fazer isso, né? Como eu vou passar credibilidade para o mercado internacional? Então, o Lula, né, ele adota a política de não confrontar, né? Ele adota aquela política de apaziguamento, né? De não todos aqui pelo Brasil, né? Então teve vários slogans, né? A esperança vai vencer o medo, né? Agora é Lula lá. Esse era, né, os jingles, né, que a gente pode chamar assim, da campanha eleitoral de 2002. Ou seja, ele nos dava muita esperança. Então ele se rodeia de grandes profissionais da área da economia, que tem influência tanto interno como externamente, né? Ele chama o Henrique Meirelles para ser presidente do Banco Central, que consegue, né, a estabilidade, né, de mostrar ao cenário internacional de que o Brasil, no governo petista, não é aquele que a oposição passava, que vai tomar as empresas, que vai tomar a terra do fazendeiro, que vai, né? Então, juntamente com toda essa equipe, o governo começa a desenvolver o seu plano da economia, que foi exatamente, né, enxugar a máquina pública, né? A redução, conseguir a redução inflacionária, proporcionar, baixar as taxas de juros, né? O governo adota uma política de não privatizar e do Estado passar a intervir na economia. E uma coisa que foi muito importante foi a parceria entre Brasil e China, que nos proporcionou, né, um aporte de 300 bilhões de dólares, na qual Lula, né, conseguiu pagar a dívida com o FMI, né, passou de ser devedor a credor. Em vez de pedir emprestado, ele emprestava agora.
Com a implantação dessa nova política, né, e rodeado de técnicos, ele conseguiu cumprir as metas, né, iniciais, né, que era garantir a confiança dos empresários, né, para voltarem a investir no Brasil e proporcionar uma estabilidade financeira. Então o país aí estava dando seu primeiro passo para o crescimento. Conseguindo tudo isso, no cenário internacional, o Lula pensava o quê? Olha, nós não podemos viver à margem dos Estados Unidos, né? Nós somos um país grande. Então, ele estabelece, né, uma relação diplomática com a União Europeia e com todos os continentes, né, fazendo essa abertura. No segundo ano do governo Lula, a economia já está estável, há crescimento do PIB, o emprego aumenta, então a economia está mais ou menos como o governo queria. Na educação, né, quando ele pegou a educação, então, houve uma expansão dos sistemas de ensino tradicionais do atual governo federal, né? As redes de escolas técnicas foram ampliadas, né, em mais de 100% em relação aos seus sucessores, né? Ele ampliou, né, o FIES, que era um programa do ex-presidente, o FHC, e lançou o ProUni, né? Mesmo assim, ainda não conseguindo chegar aos filhos dos trabalhadores a ter acesso à universidade, o que é que ele faz? Ele remodela o ProUni, né? Então o ProUni passa a financiar 100% a universidade, e quando o profissional se forma, o estudante, ele começa a pagar o FIES, né? O empréstimo que o governo faz. Então, na área social, o que foi feito, né? O Brasil era altamente, não existia praticamente uma política social. O poder aquisitivo do brasileiro era pouco, o salário era em torno de R$200, o Lula colocou para R$540, né? Esse foi um ponto central, né? Foi uma adoção de política social mais generosa. Com esse aumento, né, houve um crescimento econômico. As políticas sociais dos governos petistas conseguiram, né, chegar aos grupos mais pobres e ampliando os setores produtivos. E faltava um pouco mais ainda, né? Então, o que era que faltava? Ele havia prometido 3 refeições ao brasileiro. Então ele cria o Fome Zero não dá muito certo, então ele faz uma remodelagem e faz o Bolsa Família, né? Então, com os erros do Fome Zero, ele conserta, ele faz uma nova roupagem ao Bolsa Família, na qual consegue atingir o objetivo do governo, né? Que foi o carro-chefe do governo do Lula. Mas isso ainda foi pouco, ele ainda precisava investir na parte de cultura, né? E o que foi que ele fez, né? Ele criou a Secretaria de Promoção à Igualdade Social, que conseguiu os seus resultados, que essa secretaria tinha status de ministério e o objetivo delas era garantir cotas raciais, né, para negros, tanto nas universidades como na carreira pública. Mas também ainda não era o suficiente, né? Então ele lançou outras ações públicas, né, que implicou nos campos sociais e culturais, que foram as políticas afirmativas voltadas para o combate das desigualdades raciais, que foi a criação dessa secretaria. Então, ele recebeu muita crítica dos seus opositores. A política social do Lula, internamente, ela foi criticada pelos seus adversários e foi exaltada pelo cenário internacional, por uma política robusta e bem elaborada para as camadas menos desfavorecidas. Então,
aqui para finalizar, eu vou só, quando Lula foi assumir a presidência, foi assinar o termo, né, de compromisso, ele disse a seguinte palavra, abre aspas, é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. Olá, me chamo Fiamma e hoje eu vou falar um pouco sobre quando surgiu o escândalo da corrupção do Mensalão. Podemos observar hoje que essa foi então uma das primeiras tentativas de destruir o projeto petista. O problema do Mensalão e dos outros escândalos também era que, além das versões exageradas das denúncias em geral, a maioria só se voltava para os malfeitos do PT, como se ele fosse o único causador de toda a corrupção do país. E não era bem assim, né? Tinha também os outros partidos que faziam parte dessa corrupção. Então, mas porque um partido que é de origem popular acabou praticando a corrupção que ele mesmo condenava? Uma resposta para isso é que o próprio sistema cultural e político do país, ele requer que haja uma corrupção. Por quê? Um exemplo disso é que o PT, para ele crescer e ganhar as eleições importantes, ele precisava de muito dinheiro e acabou adotando os caminhos usuais que os outros países já tinham, né? Sem contar que o partido que elege o presidente da República nunca consegue eleger a maioria parlamentar. E assim, através de esquemas como compras de votos do parlamento e outras práticas também corruptas, o partido ele consegue governar, digamos assim, do seu próprio jeito. E com o escândalo do Mensalão e toda a repercussão negativa, muitos pensaram na possibilidade de um impeachment ao presidente Lula. Mas não foi possível o impeachment porque não houve denúncias suficientes e denúncias diretas ao presidente, mas sim apenas contra o segundo escalão do governo. E embora que o escândalo tenha baixado um pouco a popularidade do Lula, esse escândalo do Mensalão ele não foi suficiente para barrar nem impedir as reeleições dele em 2006. Ele foi reeleito sim. E é isso. Olá, eu sou a Clésia e eu darei continuidade ao assunto falando um pouco hoje sobre o fracasso do lulismo sem Lula, baseado no texto de Rodrigo Pato de Samoto, O Lulismo e os Governos do PT, Ascensão e Queda. Primeiramente eu irei falar um pouco sobre as eleições de 2010, né? A situação daquele tempo, o que era considerado confortável e ao mesmo tempo desafiadora para o governo do PT, né? Pois o Lula ele tinha alto índice de popularidade e permitia eleger um sucessor facilmente, pois ele tinha adquirido grande capital político e eleitoral acumulado, mas também havia outra coisa, não havia um sucessor natural, pois muitos nomes que eram considerados fortes foram destruídos devido à crise do Mensalão. Então Lula resolveu inovar e escolheu Dilma Rousseff para ser a sua sucessora, pois Dilma ela já tinha ocupado vários cargos importantes no governo do PT, no governo do Lula, e também inovar por ser a primeira mulher, né, se tornar presidente do Brasil, né? Ela também tinha um perfil técnico-político, podemos se dizer, né? E tinha grandes vantagens, pois possuía nível baixo de rejeição e essa imagem técnica. Também era um ponto positivo para os eleitores do PT, né? Dilma Rousseff ela poderia também ser considerada
livre dos vícios da política, né? E ao mesmo tempo era a continuação do governo Lula. A principal estratégia de ataque da oposição foi lançar temores, né? Seguido de segmentos do conservadorismo, né? Trazendo temas à tona sobre o anticomunismo, sobre o passado guerrilheiro de Dilma Rousseff, né? Acusando a candidata ao apoio de causas contrárias à moralidade e à religiosidade, né? Trazendo à tona os temas, esses grupos conservadores, e aumentaram a influência. Já no segundo mandato da Dilma Rousseff, né, vemos à frente grandes problemas graves no campo político, principalmente as principais razões para a queda de Dilma, podemos dizer assim, como os protestos de rua, né, cujo tema inicial, os gastos públicos dos grandes eventos esportivos, que foram a Copa das Confederações em 2003 e também a Copa do Mundo em 2014, né? Vamos dizer que foi assim uma insatisfação genérica demonstrada nas ruas em 2003, né? Provocado pela oposição, né? Também o crescimento da opinião de direita conservadora, né? E a manipulação eleitoral da operação do Lava Jato foi um fator marcante para a queda do governo da Dilma. Também marcante foi os argumentos radicais da direita, como o anticomunismo, como eu já tinha falado, esse aumento estatal de bolsas, de cotas sociais, os programas que visavam a igualdade de gênero e racial, também as políticas públicas em defesa de minorias sexuais, né? Tudo isso aumentou, podemos dizer, o ódio, o repúdio desse grupo de direita conservadora e liberal, né? E outro fenômeno marcante também para a queda do governo da Dilma Rousseff foi a Operação Lava Jato, que ocorreu em 2014 e investiga a corrupção na Petrobras, e a partir dos boleiros, né, que faziam lavagem do dinheiro e desviavam. Tudo isso influenciou para essa queda. Se dizer que a razão principal para o desmonte do governo, né, da base parlamentar de Dilma Rousseff foi uma conjunção de fatores, né? O crescimento, né, da opinião direita, conservadora, liberal e antipetista, a grave crise econômica e o medo por parte das lideranças políticas quanto ao resultado do Lava Jato. Tudo isso em sua última tentativa de reconstruir uma base parlamentar. Em 2016, Dilma Rousseff ela convida o ex-presidente Lula, né, para operar como ministro da Esperança, né, e que usaria sua capacidade de negociar, né, e reverter aquela situação, mas foi impedida por uma decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal sobre a alegação de que o réu, né, o Lula, ele poderia garantir foro privilegiado, né, nas ações criminais, que poderia favorecer o réu, né. A propósito, também vale lembrar que não apenas um pouco sobre a situação do Poder Judiciário, mas também do Ministério Público na crise.
No entanto, podemos perceber que, vamos dizer assim, no balanço geral, né, os resultados ele deveria considerar não apenas os procedimentos judiciais questionáveis, como escutas telefônicas ilegais, prisões abusivas, pressão e vantagens exageradas para obter delações, né? A divulgação antecipada de informações a grandes empresas, muitas vezes adequado para criar mais um prejuízo político ao governo petista, né? Podemos indagar também essas afirmações. Ocorre a aprovação do impeachment de Dilma na Câmara dos Deputados, né? Onde a presidente ela foi impedida supostamente por cometer crimes de responsabilidade, porém essas ações alegadas não se configuravam-se efetivamente como crimes. As pedaladas fiscais, e créditos suplementares sem aprovação do Congresso. A mesma forma, essa pena também deveria ter sido aplicada a outros presidentes anteriores ou governadores, né, que adotaram esses mesmos recursos de pedaladas e não ocorreu nada com eles. Então, podemos dizer que o impeachment de 2016 de Dilma Rousseff, sem dúvida, foi um golpe parlamentar que desmoralizou as instituições, né, ao revelar as entranhas mais corruptas do sistema político